No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina do Córrego do Feijão, localizada no município de Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu e matou 270 pessoas e 11 ainda estão desaparecidas. De propriedade da mineradora Vale S.A., a tragédia, além das mortes e da destruição de vasta área ambiental, contaminou rios, entre eles o Rio Paraopeba, e mudou por completo várias paisagens da região. A barragem, construída na modalidade alteamento a montante, para contenção de rejeitos do ferro, armazenava 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos e possuía 86 metros de altura. Após 9 meses da tragédia, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Uniswan, mestrado e doutorado, motivados pelos debates da disciplina Justiça e Sustentabilidade, foram até Brumadinho e aos povoados diretamente atingidos pela tragédia, Córrego do Feijão e Parque das Cachoeiras, para conversar com moradores e verificar as consequências de tão grande desastre. Alguns integrantes do Corpo de Bombeiros de Brumadinho acompanharam os pesquisadores aos locais da tragédia e falaram de suas impressões sobre o acontecimento trágico. Os helicópteros abaixavam aqui, trazendo, toda vez que descia um helicóptero, era um momento de terror, porque lá atrás é onde era o apoio e as famílias ficavam ali. Eles ficavam esperando os corpos, notícia. Né? Sim, eles queriam pelo menos um corpo para ter um enterro digno. Nós vimos muitas pessoas chorando. Aqui é um cenário muito triste. A chegada foi no dia 2 de novembro, data em que celebra o Dia dos Mortos. Na entrada da cidade, os pesquisadores encontraram várias mães e parentes das vítimas com velas acesas e fotos de seus entes queridos. As fotos foram colocadas em um varal de barbante e penduradas acima do monumento com o nome da cidade. Era dia de finados e as famílias estavam se mobilizando para rezarem pelos seus mortos. No distrito de Córrego do Feijão, os pesquisadores conversaram com vários moradores, entre eles o presidente da associação local, que também perdeu sua avó na tragédia. Naquele dia 25 de janeiro, falando da minha experiência pessoal, eu estava em casa, morava eu, meus 2 irmãos menores, minha bisavó e minha avó. Meu avô mora fora. Meus pais já faleceram e minha avó era tutora e curadora de nós 3, eu e meus 2 irmãos, e cuidava da minha bisavó. E ela trabalhava na pousada Nova Estância. A rotina dela era sair de casa às 6h50 da manhã e retornava às 15 horas da tarde. 15 horas e 20 minutos da tarde ela estava em casa. Aí naquele dia, era uma sexta-feira, minha avó saiu de casa, ia comprar material escolar para meus irmãos, ia sair do serviço por volta de 1h da tarde. E aí eu estava em casa. E já estava no horário do almoço. Minha avó me mandou uma mensagem, a gente estava conversando normalmente, como a gente fazia todos os dias, até esse horário de 12h28 a gente conversava. Porque era o horário que a minha avó tinha mais tempo, porque ela estava fazendo um almoço, porque o horário de almoço dela era 1h da tarde. Eu em casa, minha bisavó estava na casa do meu tio, e de repente a luz acabou. Aqui algumas vezes é comum a luz acabar, porque toda a rede elétrica, por ser zona rural, passa dentro de área de mata. Então se cair alguma árvore, a tendência é que a luz acabe. Deu uma pequena vibração, isso eu estava terminando o almoço, aí senti uma pequena vibraçãozinha, não muito forte, uma vibração simples, normal. Que a gente que já é acostumado com mineração, a gente é acostumado com isso, porque aqui tem a mina da Vale aqui, igual dava 12h30, desde quando eu era criança tinha explosões de minério. A gente chama de explosão de minério, na verdade são detonações para ir aprofundando a cava da mina, fazem detonações, e aí eles escolhiam esse horário.
meio-dia e meio, meio-dia e 35, porque é o horário que os funcionários estão em horário de almoço, então a mina tá vazia. Aí era esse horário de detonação. Aí quando a luz acabou, aí eu falei assim, vou olhar quantas horas que é agora, que é pra me ligar pra CEMIG e reclamar, né? Tem que ter o horário certinho pra você falar que a luz acabou. E aí eu olhei e tava dando meio-dia e 28. E automaticamente que a luz acabou, a água também acabou. Eu falei assim, que coisa estranha, acabou a luz e a água. E aí na hora que eu saí na rua, o povo já tava todo desesperado, aquela confusão toda. As pessoas, em vez delas correrem para esses pontos de encontro, elas estavam correndo para baixo, para as margens da onde que a lama passou. Porque o pessoal falava assim, a barragem estourou. Só que quando a gente chegou na parte baixa, que não onde vocês estavam, próximo ao restaurante, naquele vale ali, até a porteira daquela fazenda que tem, onde a gente conversou, até naquela porteira ali, a lama chegou até ali. Ela tampou aquele vale todo até aquela parte da porteira. E na hora que a gente chegava ali, a lama ainda estava fluindo ainda. E a gente via o resto de construção caindo, as árvores descendo como se fosse sabe aqueles jogos de dominó, quando as peças vão caindo? Dessa forma, as árvores iam caindo no percurso que a lama descia, numa velocidade muito grande. E aí o desespero ele toma conta, porque você está num lugar que você não tem energia elétrica, você não tem água, você não tem acesso à informação, e não tem estradas, porque pra gente chegar a Brumadinho, a gente gastava em média 2 a 3 horas, porque a Vale fechou o único acesso que a gente tinha nesse momento, como todas as estradas foram cortadas pela lama, o único acesso que a gente tinha era o acesso via Casabranca, que a gente cairia na BR, e da BR a gente pegaria todo o retorno para sair em Brumadinho. Então a gente não tinha acesso nem terrestre. Também não tínhamos acesso a telefone, porque as torres de telefone eram na Vale. Aí durante esse acontecimento da tragédia aí, parece que o sinal ficou suspenso, não sei se por falta de energia, então a gente não tinha como comunicar. A gente tentava ligar para as pessoas e não conseguia. Era como se a gente tivesse ilhados aqui no nosso território, sem nenhum contato com o mundo exterior lá fora. A gente não sabia, a gente aqui dentro não sabia o que estava acontecendo aqui. A gente só via aquele vale de lama em torno e mais nada. Aí as pessoas entraram em desespero, tinha gente andando pela rua igual zumbi, que o pessoal não sabia nem para onde ir nem o que fazer. Aí, em vez da Vale dar assistência, quem deu assistência para a comunidade nesse primeiro momento foi a outra mineradora que tem aqui em cima, a MIB. A MIB disponibilizou os ônibus e tirou quase toda a população daqui, porque muita gente não quis sair. Mas quem quis sair, a MIB levou para a área de lá, que era uma área considerada segura, porque a gente não sabia a proporção do que estava acontecendo. A gente só via aquele rastro de lama enorme. E aí a gente tentava ligar para as pessoas, não tinha informação nenhuma. Parecia que a gente estava num cenário de guerra. Aí pela televisão, aí a gente viu o rastro que a lama fez e destruiu tudo. Porque eu aqui, por exemplo, não tinha noção que a pousada próximo do pontilhão tinha sido destruída e nem que a lama tinha chegado no pontilhão. Então naquele primeiro momento, eu, por exemplo, achava que não tinha acontecido nada com a minha avó e com a minha tia. Que ela tinha destruído aquela proporção grande ali, mas aí ela tinha descido pro outro lado, não tinha atingido a pousada. Só que aí quando eu vi pela televisão que eu tive essa noção. O ser humano ele precisa de ver. Pra saber, pra gente sentir, a gente tem que ver que a pessoa morreu. Mas, igual no caso da minha avó, a gente enterrou minha avó com 14 dias. 14 dias após o rompimento que a minha avó foi enterrada. Ela foi achada 3 dias depois, a barragem rompeu na sexta, ela foi achada no domingo, de tarde. Mas só foi enterrada depois de 14 dias pelo processo de identificação. Porque o estado que os corpos foram encontrados é um estado muito... Vou usar a palavra desumano para não ficar dando muitos adjetivos. Os corpos foram muito violados, um termo mais genérico. E o cotidiano da comunidade mudou completamente. E aí a gente tinha, por exemplo, a associação. A sede da associação virou o lugar onde colocavam os corpos. Então a gente não podia se reunir na associação. O campo de futebol era onde que era pouso dos helicópteros. Os helicópteros desciam com os corpos ali, depois iam para a associação e assim ficava. Aqui nesse salão comunitário, que é o ponto de encontro também, de reuniões e festas, aqui foi onde ficou a sede da Vale. A Vale fazia as listas de desaparecidos aqui nesse salão. E as pessoas ficavam aqui esperando notícias dos parentes. A quadra foi usada como hospital veterinário porque atingiu uma grande quantidade de animais, domésticos ou não. Então a quadra... E os animais também continuaram adoecendo depois, no período depois. Até os de casa mesmo, que não tiveram tanto contato assim com a lama. Então a quadra também foi usada. A igreja evangélica foi usada como dormitório. A igreja católica como base dos bombeiros. Então a escola como dormitório também. Então a gente ficou sem nenhum espaço para a gente se reunir. Se a gente reunia a comunidade para uma celebração comum, uma celebração eucarística, uma missa, por exemplo, era na praça. Um culto era no meio da rua. Reuniões da comunidade do lado de fora, porque aqui dentro quem estava aqui era a Vale, então a gente só podia se reunir do lado de fora. Nesse momento, sabe,
Engraçado, né? Até o dia 25 a gente tinha tantos planos e agora a gente vê um vazio. Igual aquele vale que a lama abriu, é o nosso futuro, um vazio. A gente não sabe se a gente vai continuar, se a gente vai embora. A gente não sabe se a nossa saúde está comprometida ou não. A gente não sabe se aqui realmente tem um futuro. A gente nem sabe se a gente tem um futuro, né? Ou qual será o nosso futuro, não tem como a gente prever mais. A incerteza foi o que dominou tudo e todos. Essa nuvem de incerteza que paira na cabeça de todo mundo. Também em Parque das Cachoeiras, região de pequenos sítios, os moradores receberam os pesquisadores e conversaram com eles acerca dos acontecimentos após o desastre. Inflacionou o mercado imobiliário, não porque a gente vale nada, porque a Vale vale alguma coisa, e a gente vive isso. Você entra num bar, o papo é Vale, é mercado imobiliário, quanto custa a nossa vida? Querem conforto, poder da grana. E onde entra? Dá para reflorestar? Não? Tá doido? Porque a gente descobre que uma árvore demora anos, né? Mas nós estamos, assim, pessoa, eu, meu marido, a gente não chora, não é por estar faltando nada. Porque o dia que a barragem estourou, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Manaus, aparecia gente, sabe? A gente estava aqui, sentadinho ali, e vendo o mundo inteiro passar nessa rua. O mundo inteiro. Solidariedade. Isso me marcou. Mas eu vi gente tirando selfie na lama. Isso me adoeceu. Eu vi gente aqui com helicóptero puxando o corpo, gritando meu pai. Eu vi tudo diferente. Sabe? E isso te adoece. E vejo hoje vocês aqui, estudantes, arquitetos. Como vocês estão? Como? Né? Depois de 9 meses, 10, como que a gente tá? Tá eu, meu marido, meu sogro, meu cachorro, uma casa simples. E a gente sem saber que isso tudo vai embora. Isso aqui vai acabar. Aí, cada um recomeça do seu jeito. Eu amava isso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu adorava meus pés de mexerica. Eu queria meu pé de mexerica. É uma doença. A Vale é uma doença. O depoimento da dona Sônia, né, na parte que ela fala que a Vale ela compra tudo com o dinheiro dela. Mas eu, como arquiteto, me pergunto, e a construção do valor sentimental para essa moradia? Né? Aonde que fica isso? A pessoa nasceu nessa casa, a pessoa cresceu nessa casa, a pessoa, né, tem planos, ela mesma falou que saiu de Belo Horizonte para vir para cá, para poder ter a visão dessa paisagem, e hoje essa paisagem está destruída. Praticamente eu vim para observar a paisagem, a arquitetura. Hoje a paisagem é devastada, a arquitetura é marrom. Tudo que eu vejo, que a gente olha é marrom, a cidade é marrom. Como que atinge a perspectiva de vida, quais são os projetos futuros, quais são as tristezas, quais são as alegrias que ainda podem ser conquistadas. Percebemos nessa visita aqui em 2 de novembro de 2019 que a economia de Brumadinho está totalmente desestruturada. As pessoas locais que têm seus comércios locais não têm condições de continuar, elas não têm perspectiva de continuar, estão totalmente desorientadas,
não tem um plano, e a maioria dessas pessoas dizem que depois dessa tragédia, elas não conseguem ver uma saída para a economia. Vários sítios foram abandonados, várias casas foram compradas pela Vale numa tentativa do que a gente está entendendo como uma possível evacuação compulsória. Então, esse é um ponto que merece atenção e esse é o ponto que a gente está também analisando sob a perspectiva acadêmica aqui em Brumadinho. A gente vê a situação, muitas pessoas elas começaram a tomar medicamento após a tragédia de Brumadinho, da barragem, elas começaram a se automedicar e elas não têm mais vontade de sorrir, vontade de viver. Teve pessoas que não tiveram vontade de sair da cama. Então é realmente muito triste o que aconteceu aqui. O impacto sobre a vida social das famílias, a desesperança aprendida, porque as pessoas não têm esperança, não têm expectativa dentre o seu meio familiar, dentre o seu meio de vida, meios de ganho. Os pesquisadores foram também à estação de tratamento de águas fluviais construída pela Vale após o desastre. Todo o leito do riacho Córrego do Feijão foi canalizado para dentro da estação, implantada pela mineradora com o objetivo de tratar a poluição das águas do riacho e devolvê-las, por meio do córrego Casa Branca, ao rio Paraopeba. Na verdade, o leito do Córrego do Feijão foi totalmente desviado e as propriedades margeadas pelo seu curso estão sem água para o gado e para as plantações. O rio Paraopeba tem uma importância muito grande na região, assim como seus afluentes, e o Córrego do Feijão é um deles. Onde nós visitamos uma usina onde a água está sendo aproveitada, reaproveitada, retirando os minérios, que é o ferro, no caso, e o manganês, que tem excesso. Só que a gente conversou hoje com algumas pessoas e elas nos disseram que, por exemplo, os peixes que eram encontrados nesses rios, como a tilápia, a carpa, até alguns surubins, hoje em dia não existem mais. Isso fazia parte da pesca, que não existe mais a pesca também, por conta disso tudo, da lama que foi, na verdade, que substituiu a água. Após 3 dias de visitas, com entrevistas e observações das áreas afetadas e da paisagem desoladora, percebeu-se muita angústia por parte dos moradores, sobretudo por causa da incerteza em relação aos seus territórios de moradia, totalmente modificados pelo desastre. Muitos moradores, donos de terrenos e sítios, já venderam suas propriedades para a Vale, que cada vez mais se assenhora de todo o entorno da mina. Sabe-se que há muitas outras barragens de rejeitos em Minas Gerais, e diversas delas em situação de risco altamente preocupante. Os desastres humanos e ambientais envolvendo mineradoras, a Samarco em 2015 e a Vale S.A. em 2019, é resultado de uma prática empresarial que caminha na contramão das diretrizes da ONU para o desenvolvimento sustentável, que deixa claro que a sustentabilidade se assenta em pelo menos 4 pilares fundamentais: o humano, o ambiental, o social e o econômico. Essa pesquisa ela partiu do conceito da sociedade de risco, que em resumo é uma empresa que apenas valoriza e preocupa-se com fins lucrativos, sem a menor preocupação com a vegetação, o ambiente, as pessoas. Infelizmente, a mineradora Vale S.A. só focou no pilar do lucro, porque a tragédia da mina do Córrego do Feijão, considerada o maior desastre ambiental e humano do Brasil, matou muitas pessoas, poluiu rios e destruiu o meio ambiente. O que podemos aqui constatar é que o lucro sem sustentabilidade atingiu principalmente os menos favorecidos, os trabalhadores, os familiares, os sobreviventes
e ao planeta, porque o dano ao ecossistema é irreparável. As consequências são terríveis para a região de Brumadinho, com impacto devastadores também na economia do município e distritos, sobretudo por causa do turismo. Impactos também na saúde da população e no meio ambiente. Os pesquisadores saíram de Brumadinho com a certeza de que a justiça ambiental precisa ser feita para que grandes empresas poluidoras como a Vale S.A. modifique sua relação com o humano, com o social e com o ambientalmente necessário.